Uma da matéria de legislação que a professora vai educar, e a gente faz essa pesquisa na escola. A gente já sabia dessa deficiência de professores formados em arte, atuando em Porto Velho. Em Porto Velho, no estado todo. Um levante que a gente fez logo, no primeiro momento, era que tinha um professor formado e não estava em sala de aula. Então isso preocupou. E aí a pesquisa nasce dessa ideia, tipo assim, vamos trabalhar em cima disso. Eu pesquisei em 3 escolas, que a minha turma toda pegou escolas para fazer essa pesquisa. Então, assim, quando a gente se depara com essa realidade nossa, desses professores, a primeira pergunta da nossa pesquisa era quanto à formação dele. A gente descobriu que tinha professores formados em História, Geografia, Filosofia, dando aula de artes. Né? Muitos desses professores, eles até conseguem dominar essa prática, tem didática, conseguem trabalhar essas questões. Mas a maioria não, assim, tinha um problema muito sério. A formação deles geralmente era a prática pedagógica, alguns tinham acabavam levando para a matéria que eles trabalhavam. Geografia, trabalhavam com geografia, sabe que no livro de didática de geografia tem relacionado à arte, a história da arte, alguns momentos de história também, filosofia, a estética mesmo. O tempo de docência desses professores, a maioria desses que eu entrevistei tinham mais de 10 anos nessa prática, né? E trabalhando uma carga horária de 40 horas. Então, só falo assim. Esse é o resultado das entrevistas. Né? Nosso objetivo era colher logo isso, era saber como é que os professores estavam atuando nessas escolas, como é que eles estavam levando essas informações, já que não tinha informação. Né? Porque a gente chega a perceber que nem material didático eles têm. Então, assim, eles têm que fazer um malabarismo para conseguir trabalhar a arte. Né? Professor de português, tem conhecimento didático, ficava difícil. Quando a gente pega essa qualidade de educação, a gente descobre que tem uma defasagem muito grande. Porque como é que o professor que ele não está sensível à arte, ele vai sensibilizar esse aluno? Né? Olha, as diretrizes curriculares nacionais, por exemplo, nas perguntas, eles não sabiam, tipo assim, foi tão ínfimas as respostas nas minhas questionamentos que me preocupou muito também. Legislação brasileira, então, todos foram unânimes, não específicos de arte, foram unânimes em falar, não sabemos, não temos conhecimento. Então, assim, e os gestores, assim, a preocupação nossa também era saber como é que esses gestores estão colocando, como é que estão selecionando esses professores para estar atuando ali com o ensino de arte. Né? Porque, de certa forma, a filosofia está muito relacionada. Então, se conseguia trabalhar estética, algumas outras coisas. Mas, assim, português, matemática, algumas outras coisas, era muito preocupante para a gente. Talvez você ressaltado que eu já falei lá na palestra da professora Sueli, houve uma mudança na legislação educacional. E hoje, um dos princípios educacionais é o princípio da estética da acessibilidade. Então, veja, o ensino de artes, que antes era, na realidade, uma disciplina, mais para distrair os alunos, mais para ficar brincando lá de pintar e etc., hoje ele tem um grande objetivo educacional, que é trazer, através das multiplicidades, né, e das diferentes modalidades da arte, para discutir a estética da acessibilidade. Mas, infelizmente, tanto na formação docente, né, a gente vê o desconhecimento da importância e o não conhecimento das diretrizes curriculares nacionais para o ensino da arte e da licenciatura, seja ela visual, seja ela, né, seja para o teatro, para a música ou para artes visuais, há um desconhecimento dos professores que trabalham das diretrizes curriculares e há um desconhecimento dos gestores escolares em relação a essa importância. Então, bota-se qualquer professor, o cara da geografia, da história, para preencher lá, pegar mais uma ou 2 turmas, bota o cara para dar arte. E aí, para lá, ocupa o tempo do aluno. Ou seja, ele está desrespeitando na realidade, ele tem identificado, eu posso dizer, a turma toda já identificou, há um professor só, formado no estado em artes, e mesmo que o professor não está em sala de aula.
professores eles só aceitam essa matéria, às vezes para se deslocar da sua escola de origem para outra, acarretando prejuízos ou atrasos para eles. Então, eles aceitam dar aula de arte porque eles precisam, tipo assim, preencher a carga horária dele. Então é muito preocupante. Eu ouvi de uma entrevistada dizer assim, que ela, durante a reunião, ela disse assim, quantas matérias de verdade eu vou ter que dar? Que era de história. Quantas matérias de verdade eu vou ter que dar? Que era de história, que era formada em história. Porque ela ia para a sala para... Resta maquiagem. Esses desafios, né? E a gente tenta verificar com esses desafios como é que a gente pode melhorar isso, talvez até mesmo através dos gestores, né? Que eu acho que é um ponto muito importante. Os gestores têm essa acessibilidade para estar trabalhando esse professor de arte, né? Formação desses alunos também, que assim, como é que a professora comentou da estética da acessibilidade, como é que vai sensibilizar um aluno se o professor mesmo não está, ele está sendo obrigado, ele está sendo para cumprir o horário. Então, assim, como é que ele vai sensibilizar esse aluno se ele mesmo não está sensível? Né? E o gestor, como é que vê essa coisa? E aí esse projeto de vida tem um final lá para a gente pensar, que eu coloquei, para a gente pensar junto. Como esperar um professor que ele desenvolva sensibilidade artística em um aluno, se ele próprio precisa muitas vezes se tornar insensível a um sistema educacional que o está dessensibilizando. Então é danoso isso, assim, a gente perceber isso, e é quase que na maioria mesmo das escolas. Então, assim, eu acho que a gente está se formando tem uma responsabilidade muito grande de trabalhar isso nas escolas. Obrigado.